Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado de História, volume 2, semana 5. Tema: os povos antigos, a religião e a cultura da Mesopotâmia. Mesopotâmia, religião e literatura. No campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser vista como um grande caldeirão de crenças e divindades. Muitos desses deuses possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Em diversas culturas, poderíamos encontrar a presença de divindades comumente adoradas como Smash. Eu não sei ler essas palavras direito, porque elas não são em português. Então, de língua estrangeira, eu não entendo muito bem, não. Smash, Deus do Sol e da Justiça. Anu, Senhor dos Céus. Sim, deusa da lua. Chitá, deusa da guerra e do mar. O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários. Geralmente, os mortos eram enterrados com alguns de seus objetos pessoais, e a tumba que abrigava o corpo poderia indicar a condição financeira do falecido. Influenciada pelos seus valores religiosos, a literatura mesopotâmica era repleta de mitos que explicavam a origem dos deuses e do mundo. A obra, O Mito da Criação, relata a origem do mundo graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades dos babilônios. Atividades. 1. Depois de ler o texto, responda. Na religião mesopotâmica, os deuses eram somente do bem? Explique. Não, eles não eram somente do bem, né? Os povos mesopotâmicos tinham traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. 2. Sobre a religião mesopotâmica, analise as afirmativas. Os deuses mesopotâmicos possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Verdadeiro. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários, como enterrá-los com alguns de seus objetos pessoais. Verdadeiro. A prática religiosa era estabelecida apenas nos ambientes públicos, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Falso, porque a prática religiosa não era estabelecida apenas nos ambientes públicos, era estabelecida em ambientes públicos e privados. É correto afirmar que as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Então, nós analisamos aqui, né? Afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Três.
O texto fala de algumas divindades adoradas pelos mesopotâmicos. Quais são elas? Escreva. Então, aqui, ó. Shamash, Deus do Sol e da Justiça. Anu, Senhor dos Céus. Sim, deusa da Lua. Chitá, deusa da Guerra e do Mar. Se eu estiver pronunciando errado aqui, vocês me perdoem, porque de língua estrangeira eu não entendo muito bem, não. Curiosidade. Mitologia, religião e pensamento. Como surgiu o mundo onde vivemos? De onde viemos? O que será depois, quando a vida acabar? Os homens mesopotâmicos também se sentiam incomodados com essas e outras dúvidas e procuravam decifrar os seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por ciência hoje em dia. Eram explicações mitológicas. O mito conta uma história inventada ou baseada em fatos reais. Algumas dessas histórias buscam explicar os fenômenos que os homens observam na natureza, como, por exemplo, o nascimento diário do Sol. Outros buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam os seus antepassados e assim por diante. Em todo caso, o mito não pode ser visto simplesmente como uma mentira, nem como uma forma de pensamento atrasado ou irracional. Pelo contrário, o mito é a forma que certas sociedades explicam para si mesmas e para os outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso, as narrativas mitológicas são valiosos documentos para que o historiador conheça a mentalidade dos homens do passado. Número 1. Assim como os povos mesopotâmicos, os povos indígenas buscavam explicar através de mito e lendas fenômenos da natureza. Cite uma lenda ou mito que você conhece que tenha essa função. Então, uma lenda ou mito dos povos indígenas. Então, temos a lenda da chuva, a lenda do sol, a lenda da lua e várias outras lendas indígenas. Terminamos aqui mais uma correção, da nossa atividade do PET. Um abraço, até a próxima.